Uma barra rígida, homogênea, fina e de comprimento L é presa a uma corda horizontal sem massa e toca a quina de uma superfície horizontal livre de atrito, fazendo um ângulo θ, como mostra a figura. Considerando a barra em equilíbrio, assinale a opção correta para o valor da razão d barra L, em que d é a distância da quina ao centro de gravidade da barra. Aqui estão as alternativas e aqui está a figura. O detalhe é o seguinte, o que está pedindo no exercício é a razão, né, entre essa distância, né, do centro de gravidade até onde a barra encosta a quina aqui, essa quina horizontal, essa distância dividido pelo comprimento da barra. Observe aqui como que estão as respostas, né? É só na base de tangente, seno, cosseno, não tem valor de força nenhuma aqui, ó. Não tem força nenhuma na resposta. Então, mas, observando aqui a figura, dá para ver que isso aqui é um corpo extenso. E esse corpo extenso está em equilíbrio. Então, se ele está em equilíbrio, eu preciso de duas condições. A primeira condição é que as forças que atuam sobre ele sejam igual a zero, né? O somatório, né, das forças que atuam sobre esse corpo, essa barra aí, seja igual a zero. Aí vai me garantir que essa barra não esteja em movimento de translação. E uma outra condição para o equilíbrio é que a soma dos momentos que atuam nessa barra seja igual a zero. Então, duas condições. Tranquilo, né? Aí o que eu faço aqui agora? Eu desenhei, copiei, né, essa figura aumentada e coloquei o valor, né, o valor não, os vetores, né, das forças. No caso, aqui eu tenho o peso, que está apontado para o centro da Terra e está no meio certinho dessa barra aqui, porque é uma barra homogênea. Então, coincide com o centro de massa aqui, não é isso? O centro de massa coincide com o centro aqui, né? A metade certinha da barra. Então, se a barra tem comprimento L, o peso está agindo a L sobre 2 de cada uma das extremidades. Beleza. Além disso, nós temos aqui a normal, né? Uma força normal. Por quê? A barra comprime a superfície aqui, onde que ela está encostando na superfície. Aí a superfície vai e devolve a normal. Não é assim? E a normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Aqui eu tenho a tração, né? O cordão está puxando a barra aqui, com uma força que a gente chama de tração. Beleza. Então, eu tenho que somar essas três forças aqui, né? As forças que estão agindo na barra, e o somatório delas tem que dar zero. É isso que é a minha primeira condição. E é isso que eu vou fazer. Então, né, de acordo com a primeira condição de equilíbrio, né, para o corpo extenso, a resultante das forças tem que ser igual a zero, como já foi falado. Aqui tem a figura, né, que deu no exercício, com as forças. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas forças aqui e colocar, né, as origens de cada uma dessas forças, que coincidindo com a origem de um sistema cartesiano. Então, aqui, ó, vamos imaginar que o eixo X aqui e o eixo Y aqui. Aqui, na origem do plano cartesiano aqui, está a origem de todos os vetores. Observa, o peso está na vertical para baixo. Está aqui, ó, vertical para baixo. A tração está na horizontal para direita. Está na horizontal para direita. E a normal está para
está formando um ângulo, um certo ângulo aqui com a horizontal aqui. É isso aqui, ó. Ela está formando um certo ângulo com a horizontal. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar, né, com essas forças aqui. Né, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor a força N no eixo X e no eixo Y. Tá? Aí, no eixo X eu vou chamar de NX e no eixo Y eu vou chamar de NY. Vou colocar uma figura com a decomposição já. Então, observa, essa figura aqui, eu tenho as três forças, né? O peso, a tração e a normal. E agora eu projetei a normal no eixo Y, que eu chamei ela de NY, e projetei a normal no eixo X, que eu chamei de NX. Executando a primeira condição de equilíbrio de um corpo extenso, nós temos que a resultante das forças tem que ser igual a zero. Se a resultante tem que ser igual a zero, significa que as forças no eixo X, o somatório das forças no eixo X tem que dar zero, e o somatório das forças no eixo Y tem que dar zero. Né? No eixo X, eu tenho que o módulo da NX tem que ser igual ao módulo da tração, uma vez que eu tenho aqui vetores de mesma direção em sentido contrário. Então, para zerar isso aqui, o módulo de um tem que ser igual ao módulo de outro. E no eixo Y, da mesma maneira, né? No eixo Y, eu tenho que o módulo do NY tem que ser igual ao peso. Mas eu vou precisar de saber o valor do NX e do NY. Para eu saber o valor do NX e do NY, eu preciso saber qual que seria esse ângulo. Então agora eu vou colocar algumas figuras para a gente analisar, né, chegar na conclusão qual que seria o valor desse ângulo. Né? Ou seja, qual que seria o ângulo que a normal faz com a horizontal. Nessa figura, o que eu fiz aqui? Eu peguei algumas dimensões aqui que eu achei interessante e destaquei elas. Por exemplo, a direção horizontal aqui, ó, destaquei ela de vermelho. A direção, né, da força normal, destaquei ela de vermelho. A direção do peso, destaquei ela de vermelho. E a direção da tração, destaquei ela de vermelho. Porque o meu objetivo nesse momento é saber qual que seria esse ângulo aqui. Ó. Beleza? Agora aqui eu peguei aquela mesma figura, né, que eu tinha destacado as direções aqui, né, que eu achava interessante para a resolução do exercício. Coloquei aqui, peguei esse ponto aqui e coloquei ele aqui, ó, marquei de verdinho aqui só para vocês poderem visualizar. Aqui eu tenho a direção da tábua aqui, né? Essa aqui, seria essa aqui. Aqui eu tenho a direção horizontal, aqui também, ó, a direção horizontal, essa aqui. Esse ângulo aqui é esse ângulo aqui, consegue perceber? E aqui eu tenho a direção da força normal, a direção da força normal. Lembre-se que eu estou procurando, eu estou querendo chegar no valor desse ângulo aqui, tá lembrado, né? Para eu poder achar o valor do NX e do NY. Então, olha aqui, esse ângulo aqui é esse aqui. E ele é oposto pelo vértice com esse aqui. Então, esse ângulo aqui embaixo, aqui, ó, ele tem o mesmo valor desse aqui. Então, se aqui é θ, aqui também é θ. Tranquilo? Θ. Mas, aqui não é a superfície aqui, essa superfície aqui, e a normal não forma um ângulo de 90 graus com ela.
Beleza. Então, se daqui até aqui é 90 graus, e aqui é θ, então aqui é 90 menos θ. Tranquilo? Então, o ângulo que eu estava procurando é 90 menos θ. Beleza, aqui. Aí eu só coloquei essa relação aqui só para vocês poderem observar, né? Só lembrar que seno de 90 menos θ é igual a cosseno de θ. E cosseno de 90 menos θ é igual ao seno de θ. Isso aqui é uma relação da trigonometria, não é isso? Então, só que eu vou precisar disso aqui daqui a pouco. Então, já coloquei aqui para a gente lembrar. Então, agora eu já tenho meu ângulo aqui. Agora, qual que é o próximo passo? Achar o NX e o NY. Então, observa que o ângulo aqui, agora eu já sei o valor dele, né? É 90 menos θ, nós vimos agora. Então, aí agora eu posso achar os valores, né, do NX e do NY. Tá lembrado lá? O NX aqui, ó, o que vai ser o NX? A projeção do vetor N no eixo X vai ser o cosseno desse ângulo aqui, vezes o valor de N. Tá aqui, não é? Então, o NX, a gente faz a projeção, o NX seria o cosseno de 90 menos θ vezes o N. Mas, lembra lá que eu tinha mostrado agora que o cosseno de 90 menos θ é a mesma coisa de seno de θ? Então, eu estou usando aquilo que eu tinha colocado lá agora. Até coloquei essa tabelinha aqui, para a gente poder visualizar isso, né? Vamos supor, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, suponha que esse ângulo aqui fosse 30. Né? Então, eu estou falando que o cosseno de 30, então o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E ele é o quê? É a mesma coisa do seno de 60, que seria o quê? 90 menos 30. Tá vendo? Isso, são iguais. Se eu falar assim, o cosseno de... vamos pegar aqui 90 menos 30, de 60. O cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 é meio. Não é isso? E ele é a mesma coisa de seno de 30. São ângulos complementares. Não é isso? O seno e cosseno de ângulos complementares são iguais. Então, é isso que eu estou usando aqui. Ó. No lugar de eu colocar esse ângulo aqui, que está muito feio, eu coloquei esse aqui. Tá? Que no lugar de cosseno de 90 menos θ, eu posso colocar que é seno de θ. Aqui, a projeção no eixo Y seria o quê? A normal vezes o cosseno do ângulo. Tranquilo, né? Aí, a normal vezes o cosseno do... Desculpa. Aqui, ó, a projeção no eixo Y seria a normal vezes seno desse ângulo aqui, 90 menos θ, que é a mesma coisa da normal vezes o cosseno do ângulo. Tranquilo, né? Aquela propriedadezinha que eu tinha mostrado lá. Né? Ângulos complementares. O seno de um é igual ao cosseno do outro. O cosseno do outro é igual ao seno de um. Então, né, no eixo X, nós temos que o NX é igual à tração. Mas quem que é o NX? O NX é o N vezes o seno de θ. Então, no lugar de colocar NX, eu coloco N vezes seno de θ.
Aí eu coloquei aqui, ó, vou precisar dessa equação mais tarde. Não se esqueça, não se esqueça dela, ok? Então vou precisar dela. Da mesma maneira eu fiz aqui no eixo Y. Eu tenho que NY tem que ser igual ao peso. Mas quem que é o NY? Nós achamos agora há pouco, né? O NY é N vezes cosseno de θ. Então, N vezes cosseno de θ é igual ao peso. Né? Substituir aqui, ó. No lugar do NY eu coloquei o que ele é. Aí eu cheguei nessa expressãozinha aqui. Também vou precisar dela. Não pode esquecer. Vamos guardar ela aqui. Então, nós fizemos a primeira condição, né, que é as forças no eixo X somando tende a zero, as forças no eixo Y somando tende a zero. Agora vamos passar para a segunda condição. A segunda condição de equilíbrio para um corpo extenso é que o somatório dos momentos tem que dar zero. Se eu somar todos os momentos, eu tenho que dar um resultado igual a zero, para que o corpo não gire, né, em torno de um determinado eixo. Aqui eu estou pegando o eixo do momento como sendo esse ponto aqui, ó, o ponto de apoio, né, da barra com essa superfície horizontal. Ali vai ser o eixo. Aí, para mim, ou para poder calcular, né, no caso aqui, os momentos, eu preciso dos braços, né? Então, só relembrando aqui, esta barra aqui, o comprimento dela é L. Então, logicamente, até a metade, o comprimento é L dividido por 2. A outra metade é L dividido por 2. Essa distânciazinha aqui, ó, foi dada no exercício. Daqui até esse ponto aqui, daqui até aqui, é D. Então, agora eu vou precisar, daqui a pouco, eu vou precisar dessa distância aqui, ó. Essa distância verdinha aqui, ó, que é a distância do ponto de apoio até onde que a força está atuando aqui. Eu vou precisar dessa distância. E quem que é essa distância verdinha aqui? Ela é o comprimento, a metade do comprimento da barra, menos essa aqui, não é? Se eu pegar esse tamanho aqui e subtrair por este, eu vou ter essa verdinha aqui. Ou seja, é a metade do comprimento da barra menos D. Lembra disso aqui, eu vou precisar disso aqui para me calcular o momento. Mas para eu calcular o momento, lembra da formulazinha? Eu preciso da distância dx, né? Que é a distância da linha de atuação da força ao ponto que eu adotei como principal aqui, não é? Como eixo de rotação aqui, né? Então, eu vou precisar dessa distância aqui e vou precisar dessa distância aqui, ó, que é a distância da linha de atuação da tração ao eixo, né? Então, seria essa distância aqui, né? Que é a mesma aqui. Tranquilo? Aí, para mim achar essa distância aqui, que eu chamei de dx, o que eu fiz? Olha aqui, eu tenho eu fiz o prolongamento desta horizontal aqui, porque é de marrom, e peguei essa aqui, coloquei aqui. Então, o que eu faço aqui? Olha, esse ângulo é oposto pelo vértice desse, né? Então, e observe que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo. Se eu calcular, para mim achar o dx, o que eu vou fazer? Cosseno, né? Cosseno vezes o d. Então, aqui, ó, que o dx está encostado no ângulo. Então, eu uso o cosseno. Tá aqui. Tranquilo, né? Agora, a missão vai ser o quê? Achar essa distância aqui. Aí, para isso, eu vou ter de lembrar dessa distância aqui, ó. Eu falei agora há pouco com vocês.
Até coloquei aqui de novo a figura aqui, né, para a gente lembrar do comprimento verde aqui. O comprimento verde é L dividido por 2 menos D. Por quê? Porque o comprimento D é essa distância aqui. Ó. Esse comprimento aqui, quer dizer, ó, esse de verde aqui, né, é igual a essa distância daqui até aqui. E eu vou precisar dela para me achar essa distância aqui. Então, agora utilizando esse triângulo retângulo aqui, né, que eu prolonguei essas duas direções aqui para poder enxergar. Então, para calcularmos essa distância aqui, que eu chamei de y, que vai ser a distância da linha de ação da tração até o ponto aqui, tomado como referência, nós chamamos de y. E eu tenho essa distância aqui, que é aquela verdinha que eu pedi para vocês gravar. Lembra que a distância seria essa aqui, ó, aquela verdinha daqui até aqui. Então, o y seria o quê? Seno desse ângulo vezes essa distância aqui. Tranquilo, né? Então, essa distância aqui é igual seno desse ângulo aqui vezes essa distância. Agora sim, agora vamos trabalhar com a segunda condição de equilíbrio, né? Que fala que a soma dos momentos tem que ser igual a zero. Porque até agora, o que eu estava fazendo? Eu estava procurando, né, esse dx e esse y. E para isso eu tive de analisar essa figura aqui com mais detalhe. Então, o momento da força peso mais o momento da força normal mais o momento da força de tração, somando tem que dar igual a zero. Aí eu calculei aqui o momento da força peso. Quem que é o momento da força peso? É mais ou menos a força vezes o braço da força, não é isso? Essa aqui é a fórmula. Mas o momento da força peso, então, aí pensando aqui, o peso tem a tendência de fazer esta barra girar no sentido anti-horário em relação a esse ponto que a gente tomou como referência, então é positivo. A força é o próprio peso e o braço seria a distância dessa linha de ação da força até o ponto aqui. Então, o braço é dx aqui. Lembra? Nós já até calculamos o dx. Daqui a pouco nós vamos precisar dele. O n, nn, aqui ó, a linha de ação da força, da força normal, ela está passando pelo ponto que a gente adotou como referência. Foi, então, o momento é zero. Todas as vezes que passar pelo ponto, a linha de ação da força passar pelo ponto, o momento é zero. Então, beleza. Agora, o momento da força tração. Então, a fórmula é mais ou menos força vezes D. A tração tem a tendência de fazer essa barra girar no sentido horário. Então, a gente coloca negativo. A tração vezes a distância, né, da linha de ação da força até o ponto que a gente adotou. Seria essa distância aqui, né, a distância perpendicular. Não pode esquecer disso. Né? Essa distância aqui, que eu estou mostrando aqui agora, aqui, ó, é a mesma distância aqui. Ó. Por isso que eu tive de calcular aquela hora, né, o valor de y. Então, a força vezes o braço da força. Mas quem que é a força? É a própria tração aqui. E o braço da força é o valor de y. Então, agora pegando esses valores aqui que eu encontrei, substituir aqui. Ó. Momento da força peso é peso vezes dx. O momento da normal é zero.
mais o momento da força tração, é menos T vezes Y. Então, continuando, né, eu peguei aquela expressão, né, que fala que o peso vezes dx mais 0 mais menos t vezes menos y, somando tudo tem dar zero. Beleza. Então, peso está aqui. Só que, olha aqui, o dx. Aí eu fui lá, né, naquela hora lá que eu tinha calculado o dx, copiei e coloquei aqui. Tá? A gente, agora há pouco a gente achou que dx é igual a cosseno de θ vezes d. Depois vocês voltam lá para vocês lembrarem. Então, no lugar de dx, eu coloquei cosseno de θ vezes d. Agora, esse zero aqui saiu da expressão, né? Agora aqui mais e aqui menos, ficou menos. Tração daqui. O y. O y está aqui, ó. Seno de θ vezes L sobre 2 menos D. Eu calculei o y agora há pouco. Está lá. Depois vocês voltam lá para vocês verem. Então, o y é isso aqui. Ó. Beleza. Igual a zero. Então, quer dizer, eu peguei essa expressão aqui, né, que é a segunda condição de equilíbrio, e substituí nela os valores de dx e de y. Beleza. Agora, lembra que eu tinha pedido para não esquecer dessas equações? Aqui, ó, você se lembra dessas equações? Eu copiei lá e coloquei elas aqui para a gente lembrar. Agora, no lugar do peso aqui, eu vou colocar quanto que ele vale. Aqui, ó, até marquei de vermelhinho aqui para lembrar. Aqui, ó, esse vermelhinho aqui, esse vermelhinho aqui. E o que que vale? Isso aqui. Então, no lugar do peso, eu coloquei o valor dele. Mas o peso não está multiplicando cosseno, então peso multiplicando cosseno vezes d. Está aqui. Menos. O T, a tração. O que é a tração? É N vezes seno. N vezes seno. Vezes seno do ângulo, né? Logicamente. Vezes L sobre 2 menos D igual a zero. Então, agora eu copiei essa expressão aqui, só que nela eu substituí os valores do peso e da tração. Agora, eu multipliquei cosseno do ângulo vezes cosseno do ângulo, dá cosseno ao quadrado do ângulo, vezes d, seno do ângulo vezes seno do ângulo, dá seno ao quadrado do ângulo. Copiei o restante. Agora aqui, o que eu fiz? Deixa eu me lembrar o que eu fiz aqui. Copiei. Aqui eu fiz a distributiva aqui, ó. Eu multipliquei n vezes seno do ângulo vezes L sobre 2 e n vezes seno do ângulo vezes D. Então, cheguei na distributiva. Agora, vou passar para uma outra página, né? E vou jogar este aqui para o lado direito da equação. Só um minuto. Então, peguei aquela expressão, colei ela aqui, estou jogando, né, essa parte aqui para o outro lado, ela estava negativo, vai passar para cá positivo, e o restante ficou igual. Agora, vamos lá. Observe que eu coloquei em evidência o n vezes d, aqui e aqui. Aí ficou n vezes d é igual a cosseno do ângulo ao quadrado mais seno do ângulo ao quadrado. É igual a parte que eu joguei para cá, né? N vezes seno do ângulo ao quadrado dividido por L sobre 2. Posso cortar esse N com este N. E lembra disso aqui, ó, lá da trigonometria, né? A gente faz um teorema de Pitágoras lá, né? Com raio unitário. A gente chega na conclusão que o cosseno ao quadrado do ângulo
mais o seno ao quadrado do ângulo vai ser igual a 1. Então, isto aqui, ó, é igual a 1. Então, eu substituí. No lugar disso aqui, eu coloquei o valor 1. Aqui eu tenho seno ao quadrado do ângulo vezes L sobre 2. Beleza. Mas, lembra que no exercício pediu foi a relação, né, entre o Dzinho, né, que é a distância do centro de massa, né, até o ponto de apoio, dividido por L. Então, vou pegar o L aqui e passar dividindo. Então, eu passei dividindo. Aí sobra de cá seno ao quadrado do ângulo dividido por 2. Isto me dá como resposta a letra. Então, eu tenho como resposta seno ao quadrado sobre 2 é a letra E. Logicamente, né? Um exercício não tão simplesinho, né? Não dá um trabalho para fazer. Então, tem que batalhar, tem que pensar. É isso aí.